Estamos aqui iniciando o capítulo número 10 da história de Assis Chateaubriand. Durante o tempo em que o senhor Adísio Figueiredo dos Santos ficou ausente, a transformação foi tão grande que quando ele voltou, em 1968, isso aqui já era uma cidade pujante, um próspero município. Vale destacar que Adísio voltou para substituir ao Dr. Rudi Alvarez, que tinha que se desligar da CNP para se candidatar a prefeito de Assis Chateaubriand. Foi nesta época que Adísio assumiu o cargo de diretor-gerente da CNP para continuar aquilo que ele havia iniciado em 1952. Durante os 13 anos que Adísio foi diretor da colonizadora, o município de Assis Chateaubriand passou por uma transformação muito grande. Foi praticamente o auge de sua afirmação como cidade-polo. Segundo o primeiro prefeito eleito, o Dr. Rudi Alvarez, naquele período não havia procura de serviços de saúde ou assistência social por parte da população. Os pedidos eram, na grande maioria, para a construção de escolas, pontes e estradas. Nesse meio tempo, Assis passou a ser comarca, apareceram grandes investidores e instalaram-se filiais de grandes empresas, inclusive dos principais bancos do país, chegando a 12 agências bancárias. Talvez a causa do maior sucesso tenha sido a maneira como a CNP conduziu seus negócios, porque era muito comum vir gente querendo construir sua casa, mas não dispunham do dinheiro para comprar o terreno. E assim, os interessados foram autorizados a construir primeiro e pagar o terreno quando pudessem. Com isso, Assis foi se desenvolvendo cada vez mais, chegando, segundo estimativa do IBGE, a 113 mil habitantes na década de 70. Além disso, foram inúmeras as doações de terrenos que a CNP fez, autorizadas pelo senhor Adísio para aqueles que pretendiam investir na cidade. Para que se tenha uma ideia melhor, até para bancos oficiais foram feitas doações de terrenos, assim como para instituições religiosas de todos os credos, instituições filantrópicas, beneficentes, entidades de classe, órgãos estatais e muitas outras. Inclusive, Assis Chateaubriand é a única cidade do interior do Paraná que tem um centro cívico destinado à instalação de repartições públicas, englobando todos num só local, onde já se acham instalados o Fórum, a Agência dos Correios, Prefeitura Municipal, Associação Comercial, Casa da Cultura, sede da OAB, IFPR, Delegacia de Polícia, assim como outros órgãos e entidades. Programa Nossa História. Oferecimento: Solsten Energia Solar. O sol é a nossa energia. Cevale, 50 anos de uma bonita história. Silote, há mais de 40 anos, crescendo com Assis Chateaubriand. Supermercados Estela, nós acreditamos no futuro e no potencial de Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, lugar ideal para viver, conviver e ser feliz. Nosso muito obrigado aos nossos apoiadores, a Cevale, a Silote Agrícola e Indústria, Supermercados Estela, a Solsten Energia Solar e o Departamento de Educação e Cultura do município de Assis Chateaubriand. E um especial abraço ao dono da Casa do Retalho, que veste Ademir, e a Cepaim, telefonia fixa e internet banda larga. A internet que realmente funciona. Vocês estão vendo a qualidade das transmissões, dos programas nossos, dos nossos programas que eu e o Nelson Boiago, vocês estão vendo que é qualidade realmente profissional. Esta é a qualidade da Cepaim. E mais uma vez com a gente, o meu parceiraço Nelson Boiago, que está aí firme e forte aí agora junto com a gente no início do 10º capítulo. Nelson, bem-vindo mais uma vez, seus cumprimentos aos nossos 44 mil seguidores. Fique à vontade.
Quero cumprimentar a todos e dizer que é uma alegria, mais uma vez, estar aqui, né, presente. E vamos tentar fazer o possível aí para que todos os ouvintes, né, se sintam à vontade e se sintam bem a par de tudo que aconteceu no município de Assis Chateaubriand. Uma história bonita, sempre repito isso, porque realmente é muito válida a tua intenção, Ademir, de levar ao conhecimento das pessoas, principalmente aqueles, né, os mais jovens, aqueles que recém chegaram em Assis, para saber realmente, né, aonde que eles estão morando, né, decidiram vir para cá, e isso aí é muito importante para toda a sociedade. Muito bem. Ainda dentro desse raciocínio seu, Nelson, é aquele ditado, né, que aquilo que você conhece é mais fácil de você amar, né? Realmente. E aqui nós temos várias razões para isso, né? Assis Chateaubriand é uma cidade que a gente nota aí pelas redes sociais que todos aqueles que saíram daqui sentem saudade, né? E diz claramente que ama essa cidade, que ama o lugar onde morou, e sempre muitos relatam que a intenção de um dia voltar para Assis Chateaubriand. Verdade. Eu falo assim porque se você gosta da sua cidade, né? E se você conhecer ela melhor, se você souber melhor quem é a história da sua cidade, com certeza você vai ter um amor ainda mais profundo pela cidade. E com essa intenção que nós nos propusemos a elaborar esse projeto de contar a história de Assis Chateaubriand. A gente começou contando os primeiros capítulos da colonização, que começou com o seu Adílio de Figueiredo dos Santos. Depois ele vende para a colonizadora norte do Paraná. Aí nós contamos um pouco também dessa trajetória, do começo da colonizadora norte do Paraná, que foi quando ela começou realmente a abrir estradas e pontes, construir escolas, e começar as vendas das terras de 5, 10, 15 alqueires, que foi realmente uma coisa muito interessante naquela época das colonizações. Naqueles anos, era comum as colonizadoras vender áreas muito grandes, a área dos 50, 200, 300 alqueires, né? E a CNP comprou do seu Adílio e fez tudo diferente. 5, 10, 15 alqueires, foi onde deu aquele boom em Assis Chateaubriand. E o seu Adílio, então assim que ele vendeu, ele foi embora. Mas em 1968 ele voltou para Assis Chateaubriand. Voltou para ser gerente da colonizadora, porque o gerente, que era o Rudi Alvarez, foi sair candidato a prefeito e chamaram o Adílio de volta. E aí deram para ele 10% da colonizadora e ele voltou a gerenciar uma colonizadora a qual tinha sido ele que começou tudo. Então vocês vão acompanhar a introdução daquilo que eu e o Nelson vamos estar hoje fazendo aqui uma pequena resenha, e vocês viram então que durante o período que o Adílio ficou fora, isso aqui desenvolveu. E quando ele voltou, foi uma outra fase também muito grande de desenvolvimento. Nelson, por aquilo que você viu aí, você veja bem, durante o tempo que ele ficou fora, quando ele voltou aqui em 68, Assis já estava um município pujante, né? já tinha crescido. Então, aquilo que nós já conversamos em outros capítulos passados, né? Eu até coloquei ali naquela introdução ali que um dos grandes motivos foi a maneira como a colonizadora colonizou o pessoal do interior, né, da roça, vendendo áreas pequenas, e depois a venda dos lotes na cidade, que teve muitas pessoas que pagou depois de construído, né? Você se lembra até de algumas empresas, né? Sim, 1968 foi o auge, né? De 68 a 71, esses 3 anos foi o auge do crescimento da cidade, né? Do aumento da população. E assim, quando o Adílio voltou, ele já com a sua experiência, né? Com a sua boa vontade, com o coração que tinha, né? Ajudou todo esse processo, né? Que Assis veio nessa evolução tremenda. Muito bem. E como vocês ouviram também ali, né, ele voltou para ocupar o lugar do
Rudi Alvarez, que foi ser o candidato a prefeito, na verdade acabou sendo o primeiro prefeito nosso eleito, né? E nesse período, aquilo que nós comentamos, ele passou por uma grande transformação. Foi quando veio aquele monte de agências bancárias, né? Veio um monte, depois a Seixas-Tuberante logo em seguida passou a comarca. Inclusive nós vamos estar aqui acho que no próximo, mais do segundo capítulo na frente, nós vamos estar falando, inclusive, já sobre o momento, a história de quando o Assis se transformou em comarca, né? Isso aqui que nós já comentamos outras vezes, que foi num período muito curtinho de 1960 a 68, 71, ela saiu do nada e virou comarca, né? Então isso foi um feito muito grande. Nós vamos estar aqui contando, vamos convidar o Guido Sense, que ainda faz parte do nosso fórum hoje, ainda como escrivão civil. Ele vai estar aqui também fazendo parte desse capítulo, onde a gente vai estar contando aí a história do fórum. E aqui, Nelson, um negócio que eu achei interessante, que por várias vezes o Rudi falava, né, nas entrevistas para a imprensa, que naquele tempo dele não tinha aquele corre-corre na prefeitura, aquela fila no posto de saúde. Quer dizer, o movimento na prefeitura era para pedir para construir escola e ponte, né? Que diferença, né? Justamente. Isso aí, esse ciclo aí que você está citando, ele se avançou até os anos de 75, 76, 1976, até que veio aquela geada, né, que deu aquele problema sério em 1975, Ademir. Uhum. Porque eu fui vereador pela primeira vez em 77, assumi em 77, junto com o ex-prefeito Coitidodo, e nós mesmo notava que não havia aqueles pedidos da população, aquela corre-corre de posto de saúde, que nem, por exemplo, está hoje, né? Isso começou aí a partir dos anos 80, 85, que começou mais essa procura da população por saúde. Não tinha mesmo, na verdade. Agora, a colonizadora, Ademir, ela tinha uma credibilidade, ela adquiriu uma credibilidade muito grande, né? Porque a população que aqui chegava confiava bastante na administração, porque realmente eles estavam fazendo uma administração poderosa, eles tinham um poder sobre a cidade e era interesse deles, porque estava organizando a cidade, organizando o município, e isso tudo ajudou, né, nessa explosão que deu nesses anos aí que você acabou de citar, de 60 a 1970. Então, o interessante é que os pedidos que era mais constante, que era de escola, pontes, estrada, eu não me lembro, teve um desses capítulos aí que você deu uma pitaquada aí, falou um pouquinho, que ia lá construir uma escola, passava um pouquinho de tempo e já estava precisando construir outra, né? Não, justamente, eu até antecipei aquele assunto aquele dia, né? Porque é o seguinte, a quantidade de famílias que chegavam era muito grande, né? Todos os dias. Então se construía uma escola num determinado ramal, aí, num determinado localidade, e o que ocorria, né? Ali aquela escolinha era capacidade para receber lá, por exemplo, 60, 70 alunos, né? Mas acontece que num prazo de 30, 60, 90 dias, chegava mais 70, tinha que construir outra. Então era uma explosão, anota bem, isso em todo o município. Então a colonizadora, e ela, por si própria, tinha uma capacidade incrível, porque ela conseguia recorrer todos esses problemas, né? Suprir todos esses problemas, e então foi adquirindo credibilidade, né? De um Rudi Alvarez, tanto é que se tornou prefeito a primeira vez aqui no município. Então, Nelson, é interessante, a gente vai bater um pouco mais nessa tecla, né? Porque hoje
a gente vê um município aí com mais de 1.000 funcionários, né? Assim, Chateaubriand, né? Não tem mais Tupãssi, não tem mais JS, não tem mais Palmitolândia e não tem mais Brasiliana. São 4 distritos que hoje não faz parte mais desse Chateaubriand e que naquela época englobavam o nosso município. E só endossando aí o que o Nelson falou da credibilidade da colonizadora e dela junto com a prefeitura, como eles conseguiam atender as demandas. Porque imagine quantos quilômetros de estrada nós não tínhamos, Nelson, e quantas pontes foram construídas e constrói mais pontes. E se não me engano, Nelson, eu vou chutar aqui, mas você pode até me corrigir, porque logo o Coit foi já o primeiro prefeito depois da dinastia da colonizadora, foi o primeiro prefeito, foi o Coit, né? Mas tinha o que de funcionário naquela época? Eu acho que no último, quando o Manuel Ramos saiu depois do Rudio, eu acho que não tinha 200 funcionários, né? Não, é o seguinte, contando com Tupãssi, né, que tinha JS, Palmitolândia, Brasiliana, lá é tudo aquela área que pertencia a Tupãssi, que ia lá perto de Espigão Azul, né, o município de Assis, a divisa ia lá. O pai chegando perto de Cascavel, cara. Justamente, era um município enorme, né? Quando o São Manuel Ramos saiu da prefeitura, que o Coit assumiu, tinha 380 funcionários. 380 funcionários, a prefeitura. E aí na administração do Coit não teve assim, uma elevação muito grande, mas aí do LAG ele fez uma reformulação, tal, aí chegou a próximo de 600 quando o Oswaldo LAG chegou. E existia tudo isso. Então acontece o seguinte, até hoje a gente questiona, nós questionamos, né? Como é que o município, nós éramos 9 vereadores, cada vereador tinha a sua profissão particular e sobrava tempo para nós, né, legislar para todo esse município e sobrava tempo ainda. Então a gente hoje questiona, né? Eu fui um que questionei muito, né? Fui contrário ao aumento de número de vereadores, justamente nessa questão que eu fazia a comparação quando Assis tinha todo esse distrito ainda, que era distrito junto, e nós agora você volta, né? Porque um aumento tanto de vereador também, né? Porque aí começou aquela demanda, né? De procura de correr atrás de vereador, atrás de saúde. Talvez foi isso que veio aumentou, né? Aumentar, não sei. Até não tem justificativa para isso. A gente vai tentar aqui, pelo menos, fazer aqui uns parâmetros, não no sentido de criticar, ninguém está criticando porque tem bastante funcionário. Então a gente está tentando aqui, no contar a história de Assis, achar aqui uma explicação de diminuir a área, né, e aumentar o número de servidores. E também, Nelson, não só diminuiu a área, como também diminuiu a população, né? Não, mas aí tem uma questão também, Ademir, tem que ser analisada. O que você coloca nesse meio, Nelson? Porque houve também a demanda de muitas aviárias, de muitas, talvez, mais estradas rurais para cuidar. Então, não, mas acontece o seguinte, vamos começar pelas estradas. Naquela época, daqui a Cascavel era estrada de chão, daqui a Toledo era estrada de chão, daqui a divisa de Palotina era estrada de chão, daqui nas Balsas era estrada de chão, hoje tudo asfalto. Então essas estradas não tem que ser mais conservadas também. Então, por um lado, tem isso aí. Tá, vamos procurar outra demanda aí. Se nós observar, os funcionários naquela época era tudo feito a punho e máquinas de escrever antigas, né? Hoje tem um sistema tudo diferenciado que colabora também, que poderia evitar a contratação de tantas pessoas, né? Eu sempre questionei isso e eu acho que o número de funcionários é muito grande para um município do tamanho de Assis Chateaubriand, né? Mas isso ocorreu em todo o Brasil. Você pode reparar que todos os municípios, toda a cidade, todos os municípios, melhor, teve esse problema dessa elevação de número de funcionários. Porque vai se concursando, vai se fazendo, né? É porque eu vejo hoje ali, Nelson,
a gente falando aqui, até aqueles que estão nos assistindo nesse momento, pode começar a imaginar, caramba, então não precisava tanto, mas aí você começa a analisar hoje todos os funcionários, né? Tem bastante, mas todos eles estão trabalhando bastante também. Eu acho que aumentou muito a parte de serviço, de atendimento. Eu não sei explicar, mas aumentou o número de funcionários, diminuiu estrada, diminuiu a população, mas você não vê os funcionários também parados, está todo mundo trabalhando. Por que explica isso? Não, eu acho que existe um excesso de funcionário na parte burocrática e na área pesada, onde aí falta, né? É aí que é um balanço que a gente muitas vezes percebe isso, toda a população percebe e vê claramente isso aí, né? Nessa parte aí dessas pessoas que ocupam, né? A parte mais braçal, mais né? braçal. Então, aí há um desequilíbrio. Isso aí a gente nota claramente. Muito bem. Então, vocês vão acompanhando aí a gente fazendo esses comentários, porque são comentários em cima de fatos, né? Em cima de fatos. Não é comentário em cima de coisas que nós estamos aqui colocando, inventando. São em cima de fatos. Tinha um monte de distrito que não tem mais, tinha um monte de estrada que não tem mais, né? Era um monte de gente, era assim, qualquer tinha 2, 3 famílias, né? E era gente pedindo para construir escola, ponte, estrada e distrito. Mas, enfim, a cidade está aí, está bonita, está crescendo, está desenvolvendo, são mais de 1.000 funcionários. Por outro lado, também gera emprego, né? Isso dá oportunidade de trabalho, e já tem hoje muitas pessoas aposentadas. Então, como fazendo essa retrospectiva, só para tentar entender exatamente por que houve essa mudança. Agora, uma coisa interessante também, Nelson, que quando fala lá na questão das doações que foram feitas pela colonizadora, é interessante ver, até bancos oficiais ganhou terreno aqui, cara. Interessante, né? Pois é, eu acho que eu até citei isso já aí, né? A colonizadora, ela também, nesse ponto aí, ela até colaborou um pouco para o município, né? Porque você já imaginou, né? Se nós tivesse a praça aqui da São Francisco, Nossa Senhora do Carmo, se nós tivesse onde está o prédio lá, Jorge Luiz, né? Ginásio de esporte, né? O Banco do Brasil, Caixa Econômica, toda essa parte aí também, em praças, ia ser muito mais despesa para o município para cuidar de tudo isso aí. Certo? Então, um lado, foi bom também que foi doado para essas empresas, igrejas religiosas e tal, porque também diminuiu. Veja bem hoje, Ademir, Assis, com a quantidade de canteiros centrais e gramas aí, para você ver, é uma despesa enorme que o município tem em cima disso aí. Para manter isso aí, né? Para manter isso aí. Então, e quando a gente dá um ênfase aqui na questão de doação de terreno até para bancos particulares, isso tudo é para voltar para a ligação da forma moderna com que a Seixas do Breno foi colonizado pelo colonizador norte do Paraná, qual era o objetivo dele? Era atrair investidores para a Seixas do Breno. Esse que era o foco da colonizadora, atrair investidores, e eles realmente conseguiram. Porque quando você fala que muitas pessoas queriam comprar um terreno, queriam construir, mas o dinheiro era curto, então a colonizadora lhe dava a opção de você, tudo bem, você fica o terreno, constrói, depois, mais tarde, você passa aqui para fazer acerto. E isso aí dá a impressão que era uma coisa que não aconteceu, mas aconteceu. Eu me lembro que 2 lugares eu me lembro que foi assim. Esse hospital aqui que está parado, que era do Dr. José Caires, né? Foi assim. Se não me engano, também o primeiro posto União também foi assim. Eu não tenho muita certeza. Mas, especialmente aqui nessa Avenida Brasil, né? Descendo ali para o lado da prisão rodoviária, teve muitas empresas ali que pagou o terreno bem depois que ele tinha construído, né? Justamente. Aí tem outra questão também, que isso foi parte da colonizadora, né? A colonizadora, porque a colonizadora,
o que ela queria? Expansão. Ela queria vender, ela precisava vender o loteamento, os sítios, né, as terras, e precisava vender os lotes urbanos também. Então, toda essa movimentação que ela fazia, tudo tinha um sentido correto, né? E não havia, assim, uma forma de crítica na época. Você não via crítica. Até o mandato do ex-prefeito Rudi Alvarez, né? Eles dominavam a política em Assis, né? E isso veio provar que realmente a colonizadora, no seu período inicial, ela foi muito aceita, muito importante para toda a história da nossa cidade. Então, só para reforçar isso que o Nelson está falando, basta lembrar que quando o Rudi Alvarez deixou a prefeitura, como naquela época não tinha reeleição, ele conseguiu colocar o seu Manuel Ramos, que já tinha sido prefeito interventor 2 anos, como candidato único. Por aí você vê o poder que a colonizadora tinha, até não só na parte administrativa, como na parte política, né? Não, sim, na época tinha se iniciado um pouco de oposição, tinha um grupo de oposição, né? Mas não foi suficiente, né, para que ninguém enfrentasse o poderio da colonizadora, né? Porque o pessoal percebia que realmente eles dominavam politicamente. Até porque, Nelson, aí a partir do segundo mandato do Manuel Ramos, foi quando entrou o Coit Doda, a entrada do Coit foi por 2 motivos. Primeiro, que a colonizadora já estava mesmo um pouco desgastada, né? Você fica muito ano no poder, é normal que você se desgasta um pouco. E segundo, foi a astúcia do Coit, né? Que ele chegou aqui, quando ele percebeu o movimento, como era a história da cidade, ele já se colocou como oposição da colonizadora, né? O que ocorreu naquela campanha política foi um erro da Arena, que era o grupo do Rudi, da colonizadora. Foi um erro político deles, né? Que fizeram uma divisão, né? Lançaram 3 candidatos e começaram a se criticar entre eles, né? E foram mais para o lado do Miqueleto, né? Deixaram o Almério e deixaram o José Carlos Frati. José Carlos Frati, né? E o Nelson, só emendando, você falou do erro de estratégia, eu acho que o maior erro daquela época do Coit de Eleição também foi de não aceitar que o Manuel Ramos subisse no palanque do Miqueleto, né? Mas justamente, eu estou falando, houve um erro de estratégia, porque o Zé Carlos Frati que tinha sido presidente da Câmara, né? Saiu candidato. Ele deveria, se ele sai vice do Miqueleto, ou eles estivessem juntos, eles continuavam com o poder político de Assis Chateaubriand. Eles não, eles se dividiram, né? E apareceu o Coit, né? O Coit com a sua malandragem política, né? Com a sua estratégica, ele pegou e acabou levando a eleição. Veja bem que a oposição tinha apenas 2 candidatos, o Coit Dodo e o Carlos Bigatão, doutor, era um advogado, né? E ele estava com 3 candidatos. Os 3, somando os votos, porque somava os votos, todo para o mais votado, não conseguiram superar a votação do prefeito Coit Dodo. Então, aí o pessoal começou com aquela tendência de mudar mesmo, né? Mas que nem falei, um pouco do desgaste, né? O desgaste, já tinha desgaste. Mas eu me lembro bem que você foi candidato a vereador na chapa do Bigatão, né? Sim. Do Carlos Bigatão. Foi o único que se elegeu. Foi o único que se elegeu, né? Foi você, né? Então, e o Bigatão e o Almério? E o Coit e o Almério, eles se dizia como oposição da colonizadora, mas não era, ele não conseguia, nem o Bigatão não conseguiu desvincular a imagem dele da colonizadora, ele acabou ficando só o Coit como oposição mesmo, né? Então, mas o Bigatão também fez tudo errado, porque ele era o advogado da colonizadora. Então, como é que ele ia falar que é oposição? Como é que ele ia fazer oposição à colonizadora? Não tinha como, né? E o Almério, né, ele
lançou a candidatura dele, eu acho que precipitada também. Então, mas o Homero, até naquela questão de terra, de documentação, ele trabalhou todo o tempo ali, junto com a coordenadora também, né? Tá, então não tinha, né? Aí entrou o Coit, né? O Coit aproveitou todo esse embaraço, tudo isso aí, se fez como vítima, né? E acabou levando a prefeitura. Mas então, pessoal, vocês estão vendo aí da questão da colonização, nós já até passamos um pouco na parte política, que faz parte, né? Não, mas faz parte, faz né? parte da parte política, ela está incrustada aí na parte de administração. Porque enquanto ficou lá o seu Adísio como gerente, o Rudico, né, que houve um pouco do desgaste, um erro de estratégia e a astúcia do Coito, que soube ocupar o espaço, se colocando como o verdadeiro candidato de oposição. Mas, Nelson, só dando sequência aqui na questão daquilo que nós começamos aí, fizemos a introdução, né? E é um tema também que nós já falamos aqui, não foi só num capítulo, já falamos desse tema aqui, tocamos nesse assunto em vários outros capítulos passados, mas nós vamos agora nessa parte, eu acho que é a última vez que nós vamos estar falando com relação a esse assunto, esse tema que é na década de 70, 1970, foi quando o IBGE deu a estimativa de que a Seixas-Dobrean teria 113 mil habitantes. Isso para voltar lá atrás, para você ver quanto foi o sucesso da colonização. Como foi o sucesso da colonização do nosso município. Desde que o colonizador norte do Paraná subiu, aquele direito que era do seu Adísio, da colonizadora União do Oeste, passou para a CNP, quanto foi importante, o quanto que a Seixas-Chateaubriand se desenvolveu e juntando aí a administração com a política. Mas, pela última vez, né, vamos estar falando aqui, ó, década de 70, 113 mil habitantes. Até há pouco tempo nós estávamos com 35 mil habitantes, mas chegamos a ter menos. Hoje temos um pouquinho mais, com certeza, já devemos estar beirando os 40 mil com o negócio da firmeza. Mas aí, Nelson, você que foi sempre um homem do campo, um homem ligado publicamente, como política também, qual foi o maior fator para essa diminuição drástica da nossa população? O maior fator diminuir a população de Assis foi a geada de 1975. Porque aqui... A geada de 1975, porque aqui era cafezais, era café. Nós estávamos no auge do café, né? E aquela geada, ela prejudicou muito. E não foi só o Assis Chateaubriand, né? Foi o estado do Paraná, né? Aí o pessoal começou porque na época o Banco do Brasil, né, o governo federal incentivou a arrancar o café. Tanto é que eles pagavam para o agricultor. Aí começou a vir a mecanização. E a mecanização, né, aí tirou aquele monte de família, aquele monte de famílias que tinha e também da mão de obra que existia no campo, né? Aí começou a diminuir, o pessoal começou a sair. Porque, na verdade, até 1975, eu acho que, na minha opinião, 1975 foi o auge da população. Nós estávamos aqui com uma população tremenda, que eu acho que Passava até de 113, que foi estimado pelo IBGE. Não, sim. Podia chegar até 120, por exemplo. 130, 135 mil habitantes era o comentário que o pessoal calculava, que tinha Assis pelo comércio, os comerciantes, né? Pela movimentação que existia. Então, deve ter chegado aos seus 130, 135 mil habitantes. Mas isso não tem nada oficial, né? O oficial é o 113, que em questão esse 113 foi questionado pelo IBGE. O IBGE achava que existia um erro naquele censo em Assis Chateaubriand, porque sair de 2.600 habitantes, né, e passar para 113, falou, aqui tem erro, aqui contaram errado o seu lado, isso aqui deve ter alguma maracutaia aqui. Mas aí, né... E foi num curto espaço de tempo, né, cara? Justamente, mas eu acho não.
O problema do Paraná, principalmente, não é só Assis Chateaubriand, a Palotina tinha 80 mil habitantes também. Né? Para onde que veio? Veio para 22. Então veja bem que nós tive aquele problema sério daquela geada. E foi o principal fator de diminuir a população. Pelo que você está contando, Nelson, pode até ser que mais para frente começasse um pouco do êxodo também, né? Porque a estrutura de você manter aí, durante muitos anos 3, 4 famílias em cima de 5 qualquer na verdade não ia dar para sustentar mesmo, né? Mas o começo então foi a geada. A geada antecipou arrancar os cafés, aí antecipou a mecanização que ela poderia vir anos mais tarde, né? E acabou vindo antes, né? Justamente. Ademir, para você ter uma noção, eu tinha uma área de terra aqui no Bocalão de 30 alqueires. Nesses 30 alqueires tinha 8 casas, 8 famílias. Você está entendendo? Cara. Então, essas famílias, como aconteceu esse episódio, né? Começou a ficar, era dificuldade, porque ele era tudo mão de obra. Você plantava o feijão, era tudo à mão. No cambão. No cambão, né? Você plantava o milho, era a mesma coisa. O hortelã era a mesma coisa. Todas essas produções que nós vamos falar futuramente. O arroz era no maiador. Tudo isso aí, era tudo na mão. Não tinha máquina, não existia maquinário. Entende? E a máquina foi substituindo, o pessoal foi se retirando, foi vendendo as terras de graça, dando de graça, o pessoal ia comprando, ia assumindo essas propriedades, né? Tanto é que, Nelson, se você fazer um comparativo hoje, o capítulo das hoje, que parecia que ia ser muito rapidinho, mas tá interessante, estou gostando da rumo da conversa aqui, sabe? Se nós compararmos hoje, por exemplo, naquele tempo era fácil você comprar o sítio do vizinho, né? Quantos não compara o sítio do vizinho para o vizinho vender lá para o vizinho dele para ir embora para Americana, para ir embora para Campinas, para ir embora não sei para onde, né? Para engrossar aí as favelas das grandes cidades, e já faz muito tempo que não dá mais para comprar o sítio do vizinho não, né? Interessante. Eu vou contar uma historinha aqui. O ex-prefeito, tinha um prefeito em Guerê chamado Cici. E ele mudou para Assis, colocou uma farmácia aqui, ele era um cara... figura folclórica. E há poucos dias agora, ele deu uma entrevista para um amigo meu. Ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: por que ele foi para Rondônia? Ele está em Ariquemes. Por que ele foi para Rondônia? Ele foi para Rondônia porque é o seguinte: ele viu muitos caminhões saindo, de mudança saindo, e ele perguntava, mas para onde que você está indo aqui? E num caminhão tinha 2, 3 mudanças, 3, 4 famílias num caminhão só, arrumavam um caminhão. Não, nós estamos para Rondônia. Eu vim para Rondônia por causa disso. Ele citou o nome de Assis Chateaubriand. Eu morava em Assis Chateaubriand, e em razão disso eu vim para cá também. Então, olha, a situação foi assim, e outra, num curto prazo de tempo, né? E quando eu falo que faz tempo que não se compra uma sítio do vizinho, esse até pela valorização da terra, porque como você falou agora há pouco aí, naquele tempo a terra não tinha valor, né? O cara ia comprando assim, fácil de comprar terra. Eu trocava 5 alqueires de terra, troco num Fusca, troco num Corcel, era uma coisa absurda. E tudo desesperado para ir atrás de empregos. Né? O povo, né, tinha uma família que tinha 3, 4 filhos, tudo grande já, tá, para trabalhar, e se sentia numa situação difícil, né? Caramba! Então, você está vendo como é que é gostoso contar a história, né? A gente começa uma parte, mas uma coisa vai puxando outra. E voltando, né, a falar na questão daquele trabalho magnífico que o senhor Adísio fez na sua volta, que ele ficou aqui nos 13 anos que ele ficou aqui, nos seus últimos 13 anos que ele se conhece em Chateaubriand, que foi um período em que todo mundo ganhou terreno. Em todas as igrejas ganharam terreno, todas as instituições filantrópicas, beneficentes, todo mundo ganhou terreno. Eu me lembro que o CEMIC ganhou uma quadra, né? Eu lembro que era uma quadra que era do CEMIC, né? Parece que até hoje ainda o pastor andou vendendo um pouco, redoando ou devolvendo para a coisa, mas ele chegou a doar uma quadra para uma instituição, né, cara? Justamente, aquela doação foi feita e foi uma quantidade
Aquele não tinha nem como cuidar. Era grande, né? E porque a colonizadora, na verdade, ela sentia muita vontade nessas doações, né? Porque ela via necessidade também disso aí, sabe, Ademir? O que nós estamos falando aqui, o Adísio, né? Pois ele teve até um problema junto com o seu sócio, né? De tanto que ele doava os lotes, ele teve até um problema junto na sociedade da colonizadora. Exatamente, ele teve problema porque a colonizadora, ainda mais especialmente naquele período, né, que eles já tinham vendido praticamente grande parte da área, né, dos 45 mil alqueires, na área rural e na área urbana. Então ia confinando, ia sobrando poucos lotes, poucas terras na área rural. Então a colonizadora queria fazer dinheiro disso, eles queriam ganhar dinheiro, né? Até porque eu acho que o grande erro da colonizadora, né, foi colonizar isso aqui só com o objetivo de vender mesmo, né? De vender. A colonizadora, ela não reinvestiu, ela não pensou em deixar uma área para ela, para mais tarde colocar uma indústria. O negócio dela foi vender mesmo, né? E naquele período, o Rudi queria vender, o Martinez queria vender, o Ricardo Simões queria vender, e o seu Adísio, a preocupação dele era mais doar. Ele queria doar para o pessoal se sentir mais seguro, para aumentar o movimento da cidade. Então, ele teve problema realmente com a sociedade, mas ele acabou, nesses últimos 3 anos que ele fez aqui, ele fez doação de terreno para mundo, inclusive, não cortando você pode concluir, que já assim que você acabou de falar aqui, ó, Assis Chateaubriand, Nelson, tirando Curitiba no Paraná, é a única cidade que tem um centro cívico, cara. Você vê como foi a organização da maneira de lotear isso aqui, o traçado da cidade, já naquele tempo já se criou o centro cívico. Você vê que visão moderna, né, cara? Não, antes do centro cívico, voltando aí na onde quando você estava falando aí das pessoas que ganharam, das empresas que ganharam terreno, dentro do Jardim Paraná, o Adísio doou um alqueire de terra para o ASEC, um time de futebol. Que hoje, não é claro que isso aí foi retornado, né? Hoje já está loteado, já existe, é cidade, né? Fica aqui na saída, aqui perto da Rua Toledo, saindo aqui para Toledo. A maior parte ali que foi vendido foi pela imobiliária Castro, né? Porque o Eric acabou comprando aquilo depois. Justamente. Foi ele, né? Então, o que se pedia, né, ele doava. Quanto ao centro cívico, ali foi bem uma coisa que acabou, né? Talvez não seria nem a intenção, né? Mas como foi, primeiro foi o Banco do Brasil, né? O Fórum, e foi, né? Com o incêndio da prefeitura, já se localizou ali a prefeitura também, e começou a aglomerar todas essas, né? O INSS, mas o nome ali, Nelson, você veja bem, pode até ser que deu uma sequência assim meio por acaso, mas já estava destinado. Centro Cívico. Ali já, toda aquela área era Centro Cívico. O nome Centro Cívico não foi colocado depois. Poderia até não ter. Não foi depois, Ademir, não foi depois. Só que acontece o seguinte, foi uma coisa pensada que deu certo, mas justamente se iniciou justamente com essas... o fórum foi o principal, né? O principal. Vamos falar aqui que foi o principal. Daí começou as doações. As doações foi para a Caixa Econômica, foi Banco do Brasil, né? Aquela Associação Comercial. Correio. O Correio, tem o sindicato hoje lá. Tem Delegacia de Polícia. E depois, mais tarde veio a OAB, veio a Casa da Cultura, veio a SPR. Mas o interessante, Nelson, que é muito bom lembrar isso aí, Nelson, que essas doações não faz muitos anos, mas estava lá o local. Centro Cívico. Né? E que ainda tem espaço ali no Centro Cívico para ainda construir muita coisa ainda. Nós vamos terminar isso. Pode ver que ali ao lado da delegacia tem aquele campinho de futebol ali, mesmo para baixo do SPR ainda tem bastante área ali, que não dá para fazer
Ainda dá para fazer naquele centro cívico ali, ainda dá para fazer muita coisa. Mas isso aí, né, a gente comenta bastante isso aqui, porque dentro da nossa história é importante lembrar a população que o centro cívico é importante, cara. O centro cívico ele dá. Pô, você chega, ele deixa chique, né? Pô, eu estou lá no centro cívico. Opa, nossa cidade tem um centro cívico, temos a cidade. Não, mas além de chique, Ademir, nós temos que observar o seguinte: o cara vai na prefeitura, ele já está no correio, ele já está na associação comercial, ele já está no INPS, ele já, né, você está no fórum, é tudo ali. A pessoa não precisa ficar deslocando para lá, para cá com o carro, que nem muita cidade, uma coisa é numa ponta, a outra fica 2 quilômetros para lá, 3, não, aqui. Isso, você lembrou muito bem. Muito bem lembrado. Você pode chegar a estacionar o carro ali na frente da prefeitura, da Casa da Cultura, da SIAC, ali, né, e fazer o giro. Mas tudo isso, pessoal, a gente está contando aí para vocês verem aí a importância da forma como a Chateaubriand foi colonizada. E aí, aqui nós encerramos aqui aquela parte, mesmo os 13 anos depois, que o seu Adísio volta para a colonizadora. Depois daqui, ele vai para Nova Aurora, né? Ele ainda deixou algumas coisinhas aqui que estavam no nome dele e tal, e acabou seus últimos anos de vida lá em Nova Aurora, que nós vamos estar contando nos próximos capítulos como é que foi aí, como é que o seu Adísio sai do cenário da nossa história. Mas eu volto a falar para você, eu já comentei isso com você e volto a comentar. Ó, você falou o nome de tanta coisa aí, né? Que o seu Adísio doou, né? A PAI, que não nem contando, foi uma área muito grande também para a PAI lá, né? E só a SIAC que colocou o nome do seu Adísio lá, né? Eu acho que, quem sabe, a gente consegue aí colocar mais coisas do seu Adísio aqui, nome de mais rua, de mais praças, de mais logrador público, colocar o nome do seu Adísio, cara, porque, né, pensa bem, a história desse homem, cara. Começou colonizando sozinho, depois vendeu, depois continuou colonizando junto, depois assumiu a gerência, continuou fazendo esse trabalho maravilhoso. Cara, é um cara que tem uma grande parte da sua vida, né, dedicado para ser Chateaubriand, e que todas as ações foram ações que ajudou a desenvolver esse Chateaubriand. Então eu lamento que não tenha mais coisa, vou continuar aqui cobrando através das nossas redes sociais, do nosso trabalho, do Jornal, eu vou continuar cobrando aí para que o nome do seu Adísio apareça em muito mais coisas. Aqui é o mesmo caso do programa agora que vai para o ar agora quarta-feira, até fica aqui o convite para você, Guilherme. Você que assistiu o programa de quem foi o Assis Chateaubriand, você é convidado a ajudar a nós fazermos a campanha para que nós coloquemos um busto do Assis Chateaubriand ali na Praça dos Pioneiros. E que tenhamos aí mais alguns outros jogadores públicos também com o nome de Assis Chateaubriand. É 2 pessoas que eu gostaria que tivesse o reconhecimento da nossa população nessa. O seu Adísio Figueiredo dos Santos e o doutor Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. Então nós vamos encerrando então esse 10º capítulo e agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores, a Cevale, Agrícola Silote Agrícola Indústria, Supermercados Estera de Assis Chateaubriand, Jesuítas e Formosa do Oeste, a Solsta Energia Solar, que é a pioneira no ramo aqui em Assis Chateaubriand, está hoje expandindo, né? Não sei se você sabia, mas a Solsta já está inaugurando uma filial lá pertinho de Primavera, Rio Verde, como é que é o nome da cidade lá? Campos do Rio Verde, né? Primavera do Leste? Primavera, pertinho de Primavera, acho que é Campos Verde. Campos Verde. Campos Verde, né? Então, a Solsta está inaugurando, por esses dias, uma filial lá no Mato Grosso do Norte. Costumo falar Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, né? Então, você vê como são empresas, né, que orgulho esse Chateaubriand, né? Nós temos aí muitas filiais, mas muitas filiais, né?
tivemos lá no passado oportunidade de ter muitas empresas de Assis Chateaubriand com filiais para fora, porque teve muita gente que ganhou dinheiro aqui, né? Você sabe disso, né? Muita gente ganhou dinheiro. Mas não acreditou no Assis Chateaubriand e acabaram investindo fora. E hoje você já vê aí, né? A Silote com filial lá em Perobal, filial em Alto-Quiri, a Solstay com filial lá no Mato Grosso. E aos poucos a nossa cidade vai criando aí essas potências também que vai levando o nome de Assis Chateaubriand para fora. Então, nossa, muito obrigado a esses apoiadores que estão dando condições para que eu e nós possamos aí contar a história de Assis Chateaubriand em capítulo durante 48 capítulos. O nosso muito obrigado a Carlos Retalho, que veste Ademir, e a CEPAIM, internet banda larga e telefonia fixa, a internet que realmente funciona. Mais uma vez, nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam através do Facebook, do Instagram e também do YouTube. Um abração ao meu produtor aí, o Guilherme, que é o cara que faz a TV que você não vê, que é nosso produtor. E agora eu chamo meu parceiraço Nelson para fazer também as suas considerações finais. Muito obrigado. Desculpa a gente entrar no campo político, mas não entramos hoje, não tem como falar da história de Assis sem falar da política. E vai ter mais capítulo que nós vamos ter que falar da política, né, do desenvolvimento, do segmento político, né? A gente vai ter que, ainda tem história para ser contada. Né? Dentro da história vão estar contando. E eu só quero fazer uma parte aqui antes de despedir, no comentário do Ademir, se permitir. É o seguinte, é que Assis, quando você falou das filiais, das empresas, é o seguinte, é bom se entender que Assis foi uma cidade que foi, aquele pessoal, uma parte era tudo aventureiro, e outra parte que era as pessoas colonos do norte do Paraná, que vinha para Assis, tudo pessoas simples, humilde, não tinha espírito empresarial. Aí as empresas de fora, né, aproveitou a oportunidade e abria suas filiais. E aqui, enquanto Assis, não tinha aquele espírito ainda. Hoje a história é outra, né? Nós contamos com várias pessoas empresarial e tá dando até orgulho para todo o Brasil aí, né? Nossas empresas aqui que nós temos de pessoas de Assis Chateaubriand. Mas Nelson, eu quero aproveitar esse gancho seu aí, tá? E otimamente, você colocou aí que mudou a mentalidade dos nossos empresários, das pessoas que ficaram em Assis Chateaubriand, porque de 113 para 120, 130 mil para 40 hoje, olha quantas pessoas que já foram embora. Assim, é muita gente que foi embora, né? Então nós temos que dar os parabéns mesmo àquele que disse assim, ó, se é para o bem geral e a felicidade da nação, diga ao povo que fico, né? E ficaram em Assis Chateaubriand. E nós ficamos, né? E nós estamos nesse bolo. Mas, Nelson, ainda quero fazer mais um alerta, Nelson. Tá bom, mas pode ficar melhor. Porque, como você falou que naquele tempo era um pessoal simples, colono, que não tinha o espírito de empreendedor, não tinha o espírito empresarial, então aqueles que tinham mais visão viram o nosso progresso e vieram para cá e se instalaram aqui. Mas hoje ainda, Nelson, nós ainda temos muita gente em Assis Chateaubriand. Olha bem o que eu estou falando. Nós temos muita gente em Assis Chateaubriand que está com uma boa quantia de dinheiro na poupança. A nossa poupança aqui, nos auges dos anos 70, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, foi a maior poupança do Paraná. Hoje, não sei se somos do Paraná, mas nós ainda somos a maior poupança do médio oeste do Paraná. Ainda Assis tem muito dinheiro na poupança. E o que está acontecendo, Nelson? Com o vislumbramento da vida da firmeza para cá, olha quantas pessoas de Três Barras, do Piauí, de Salvador, que estão tendo a visão, estão vindo se instalar em Assis Chateaubriand, montando comércio, e nós ainda com muita gente aqui com dinheiro na poupança que ainda não abriu o olho para poder investir também em Assis Chateaubriand. Não sei se você concorda comigo.
Não, justamente. Hoje existe está começando uma nova mentalidade na nossa juventude. Eu acho que tem bastante empresas jovens aí que estão investindo, começando no seu pequeno comércio. Mas acontece o seguinte, essa explosão na área da construção civil de residências aí, justamente foi uma parte desse dinheiro que está vindo aí, que você está acabando de falar. Você está entendendo? Aí o contrário, devia ser empresa para gerar emprego, né? Mas ainda continuamos aí com muita deficiência de muitas partes. E investiu no imóvel, né? Justamente. E nós ainda temos aqui eu não sei aí como a classe médica, né? Nós hoje estamos num polo aqui em Assis Chateaubriand que a maioria das coisas nós temos que recorrer a Toledo e Cascavel. E nós temos aqui a oportunidade desse pessoal investir em Assis Chateaubriand. Você está entendendo? Lembrou bem, cara. Lembrou muito bem mesmo. Mas tudo bem. Lembrou bem, porque eu sei que a classe médica de Assis foi sempre muito cobrada. Muito cobrada. E depois, com a iniciativa do Marcel de colocar esse hospital, transformar o Hospital Oswaldo Cruz no Hospital Beneficente, né, a nossa saúde é outra história. Hoje a Assis é referência, hoje a Assis é protagonista, mas mesmo assim, existem muitas especialidades, Nelson, que você falou, nós temos que recorrer a Cascavel e Toledo. Então, abrir a mente aí da classe média que tem espaço aqui para fazer investimentos aí, entende, em novas especialidades para que nós... eu mesmo, cara, no meu plano de saúde, eu lamento, mas eu deixo muito dinheiro em Toledo e Cascavel. Você também, né, Nelson? Você veja... O que nós podemos, nós deixamos aqui, mas... Aqui fica um protesto e um absurdo. Se você fazer hoje um raio-x em Assis Chateaubriand, não tem um laudo médico. Esse laudo médico tem que ser mandado para Toledo, para Cascavel. Então, o que está faltando aí, eu acho que tem um espaço para tudo isso aí, e nós precisamos que aqui agora seja olhada com mais atenção, com mais carinho pela classe médica e investir, pode acreditar, assim não tem mais erro, né? Exatamente. Você está entendendo? Então as dificuldades são essas. Eu acho que tem agora um espaço para que a gente não coloque mais desculpa em nada. Aqui a Assis agora não tem mais erro, né? Nós temos Exatamente. Aí uma evolução, estamos vivendo um momento difícil com a estiagem, né? Mas isso é passageiro. Isso é passageiro e não vai afetar o nosso poderio do agronegócio. Então, Nelson, isso aí fica bem claro também, que está nos acompanhando, que é uma crítica construtiva, né? De alerta, mas é no setor privado. A crítica que não é o poder público, não, porque eu acho que a parte do poder público, o que compete a ele, já foi feito muita coisa e está sendo feito muita coisa, mas tem muita coisa que o poder público não pode chegar lá, tem que ser assumida pelo poder privado, né? E nós temos aqui bons médicos, e que pode investir, né, para que nós não tenhamos que estar aí. Cara, esse dia eu cheguei ali em Toledo, ali perto do lago, né? Aquela pista ali, que tem aquela ciclovia ali, o pessoal caminhando, tinha ali 8 carros que quando eu entrei dentro da clínica, é tudo de Assis Chateaubriand. De Assis. Que poderia estar numa clínica aqui em Assis. Aí está a prova que Assis tem um espaço enorme. E outra, que você foi bem feliz em dizer que não tem nada com o poder público. Isso aqui se não trata de prefeitura, de Câmara de Vereadores. A parte deles já fizeram. Isso aí é a parte empresarial. Essa que é a grande verdade. Essa visão que tem, né, que eu tô notando que é uma oportunidade deles, né, transformar a Assis Chateaubriand num polo, como hoje é Toledo. Por que não? Porque aqui nós temos várias cidades vizinhas aqui que vem tudo dentro de Assis. Brasilândia, Jesuíta, Formosa, Nova Aurora, Tupanci, entende? Então aqui, se você somar tudo isso aí, nós vamos liberar 100 mil habitantes. Caramba. E outra coisa, Nelson, esse investimento, o duro é você fazer investimento quando você não tem o respaldo, você não tem estrutura, né? Mas hoje não. Qualquer especialidade que você montar aqui na cidade,
tem aí um centro cirúrgico que faz qualquer tipo de cirurgia. Pô, nós temos hoje aí 28 leitos de UTI, que eu falando com o secretário da Saúde, ele falou, olha, desses 28, nós vamos lutar para deixar a metade aqui. Mas pensa bem, ficar com 14 leitos de UTI sem pandemia, você fica com uma estrutura para atender tudo e quanto é especialidade que da região pode investir sem medo, cara. Hã? Justamente. Beleza? Então, mais uma vez, nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam e até o 11º capítulo, nosso muito obrigado. Se Deus quiser. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro. E o sol nascendo e a Cevale crescendo, e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está, ao lado do produtor, financiando a parceria. Sempre por perto, sempre apoiando, assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante. E muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis. Silote. A tecnologia mudou tudo o que fazemos e moldou o que somos. Hoje, desfrutamos de mais conforto, produzimos muito mais, chegamos muito mais longe. Mas ainda estamos apenas no começo. A evolução das sociedades tende a acontecer de maneira cada vez mais rápida, com novos equipamentos e cada vez mais tecnologia empregada no campo, nas empresas e nas residências. Lado a lado com o avanço tecnológico está a fonte de geração de eletricidade mais limpa e sustentável de todo o planeta, a energia solar. O mundo mudou, as pessoas mudaram. O presente momento exige investimentos de rentabilidade garantida e que gerem o mínimo de impacto ambiental possível. Afinal, investir em energia solar é confiar em um mundo mais próspero para nossos filhos e gerações futuras. Nós, da Solstem, oferecemos tudo isso para você. Você que deseja transformar seu empreendimento, aumentar os resultados da sua produção e valorizar o seu imóvel. Nossa equipe desenvolve projetos com qualidade e confiança, valores que nunca poderão ser deixados no passado. Juntos, vamos construir um mundo mais eficiente com a nossa energia. Solstem, energia solar.